Pronto. Boa tarde. Dou início a esta reunião em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos a essa nossa reunião e, em especial, a Rejane, que atendeu ao convite. Assim como eu fiz, prontamente ela hoje está conosco. Agora, para a gente iniciar, em preparação à devoção, eu pedi para o pastor para a gente cantar o hino 219. A Deus cantai louvores. Perfeito. Chamando bem-vinda a Marlene, que entrou conosco agora. Marlene Fischer chegou aí, né? Então eu vou colocar aí para nós uma projeção aí, onde está o hino, tá? Vocês vão poder acompanhar aí, então. Estão vendo a letra do hino? Sim. Perfeito. Então, a única coisa que eu vou pedir a vocês é que vocês coloquem o microfone de vocês no mudo. Porque se vocês deixarem o microfone aberto, o que vai acontecer? Provavelmente, se vocês cantarem, vai ter um ruído aí que vai acabar interferindo, né, na transmissão. Então, eu peço que vocês coloquem os microfones no mudo, eu canto aqui e vocês cantam aí do outro lado da telinha, tá? Então, vamos cantar este hino, então. A Deus cantai louvores por seu imenso amor. Socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou, e vosso triste estado, e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e por amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Perfeito. Obrigada pelo hino, pastor. Vamos passar agora, então, à devoção. Força e escudo.
Está baseada no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Muitas são as vezes que pessoas perguntam aos que confiam em Deus: ora, se Deus é amor, por que permite que os cristãos sofram? E realmente, não poucas vezes nos encabulamos diante dos relatos de perseguições e martírios de cristãos, ficando sem resposta. Mas, na verdade, é tão fácil ser cristão quando tudo vai bem, quando há paz, quando podemos frequentar nossa igreja, orar, trabalhar e viver sossegados. Mas quando vêm os tormentos, por causa de problemas familiares, tristezas causadas por doenças, por mortes, desespero, rejeição por parte dos amigos ou outro sofrimento, então as coisas se modificam. E muito grande é o número dos que abandonam a fé nestas horas. Entretanto, são principalmente nestes os momentos nos quais Deus nos convoca a dar claro e bom testemunho de nossa fé. A autêntica vida cristã é um misto de súplicas e agradecimentos. Súplicas, porque precisamos estar sempre conscientes de como somos frágeis e incapazes, sem a força e a proteção que vem de Deus. Agradecimentos, porque havemos de experimentar, mesmo nas piores aflições, durante as quais nos assalta a ideia de que Deus nos abandonou. E, na verdade, nada é mais certo e seguro do que o auxílio e a proteção que vem de Deus. O salmista Davi muito bem sabia disso. Desde a sua juventude, ele fora vítima de perseguições por parte das pessoas as quais amava muito. Primeiro, Saul quis matá-lo. Depois, o seu próprio filho, Absalão, o traía e queria tomar o seu lugar no trono. E esta segurança de saber que Deus estava ali, Davi a transmite também a nós no Salmo 28. Davi sabia quem era a sua rocha, aquele que entregaria seu próprio filho à morte por nós, para nos dar a salvação eterna. E que este Deus, que fez tal gesto de amor, de maneira nenhuma o abandonaria. Ao contrário, lhe traria proteção, alívio, consolo e fortalecimento para sempre. As palavras força e escudo do versículo 7 sugerem batalha. Sem forças, o guerreiro é presa fácil para o seu inimigo. Sem escudo, com o qual possa aparar os golpes do adversário, não terá chances de sair vitorioso num combate frontal. Portanto, força e escudo são indispensáveis para a guerra. E Davi, um dos maiores guerreiros de Israel, vê em Deus o seu auxílio, força e escudo, e a vitória certa e eterna na batalha da vida. Este Deus é o que nos dará a vitória eterna e nos guiará e exaltará para sempre. Passamos uma oração? A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo. Tu és a minha força e o meu escudo, e em ti o meu coração confia. Salva o teu povo e abençoa a tua herança para sempre. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Agora eu passo a palavra ao pastor, que vai nos dirigir ao estudo. Pronto. Muito bem, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês um arquivo aqui, tá?
Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver aqui se eu consigo abri-lo aqui. Aqui. Todos estão enxergando? Estão vendo? Estamos vendo sim, pastor. Sim, obrigado. sim, tranquilo. Obrigado pelo Sim. retorno. Eu não consigo enxergar vocês aí porque eu estou com a tela toda aberta aqui, né? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Nós queremos então começar esse momento de estudo. Eu sempre estou tentando ultimamente fazer o link do nosso momento de reflexão com alguma coisa que chamou atenção nos últimos dias e que está aí, digamos, na mídia, né? Mesmo que seja um tempo aí de eleições, pré-eleitoral que estamos vivendo, aqui no nosso país, bem como também fora, né? Em especial lá nos Estados Unidos, outros acontecimentos têm ganhado destaque no mundo. E dentro de uma das coisas que aconteceu aí nas 2 últimas semanas, eu procurei trazer essa temática aqui, ó. Alicerçados em Cristo Jesus, sobrevivemos ao terremoto do pecado. Eu quero pegar um acontecimento que ocorreu aí alguns dias atrás, e eu estou colocando a notícia aí para vocês terem uma ideia, né? Todos vocês devem ter acompanhado esse terremoto fortíssimo, violentíssimo que aconteceu lá na região da Turquia, né? E foi um terremoto aí de magnitude de 7 graus na escala Richter. Escala Richter, ela vai de 0 até 10, né? E um terremoto de 7 graus, ele é considerado um terremoto violentíssimo. Um terremoto que causa grandes abalos, né, nas estruturas, enfim. As deixa em colapso. Oi? Desculpe, o que está na tela aqui não é a projeção. Opa, o que está aparecendo aí? Ele apareceu, assim, ó, uma sugestão é colocar ele em tela, em modo apresentação mesmo ali. Ah, tá. Ele não está em modo apresentação agora. Aqui para nós não, tá só os slides, sabe? Ah, tá. Então eu vou colocar ele em modo apresentação, então. Vamos ver. E agora? Mudou? Não. Ué, que engraçado. Deixa eu te Espera dar aí. uma sugestão. Ó, deixa eu só tentar mais uma coisinha. Modo de exibição do apresentador. E agora? Também não, ainda aparecem os slides. É? Tá. Encerra ele, pastor. Tá. E aí, o senhor coloca ele primeiro, o slides em modo apresentação lá, e aí o senhor vai em apresentar e seleciona o modo apresentação lá. Então vamos lá de novo. Tá, me ajuda aí. Ó. Tô clicando em apresentar agora. Eu vou tela inteira ou uma janela? Isso, mas colocou antes os slides em modo apresentação? Não, o problema é que quando eu coloco em modo apresentação, ele ocupa a tela inteira. Ou eu posso dar um ESC aqui. Ó, aí ele desarma a apresentação, entendeu? Tá, coloca em modo apresentação então e dá um Alt Tab no seu teclado ótimo. aí. Então vamos lá. Um Alt Tab e volta para a tela do Chrome. Então tá. Eu daria um Alt Tab se eu soubesse. Peraí, vamos ver. Deve ser isso aqui, vamos ver. E agora? Tá, o senhor tá vendo a tela do Chrome agora aí? Não, eu tô vendo agora. Eu tô pelo Mozilla. Tá, e pelo Mozilla, tá vendo nós aqui na sala? Não tô vendo. O que tá Ué. aparecendo para vocês agora? Não, agora não está aparecendo nada. Não tem apresentação. Mas que engraçado. Peraí. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Tá. Ele me apresenta aqui, ó. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui. Permitir. Agora tá aparecendo os slides, né? Isso. E agora sim, está aparecendo os slides ainda. Tá. Vamos tentar fazer isto aqui, ó. Perfeito. Isso aí. Tá bom assim? Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom dentro do que dá. Pelo menos aí eu consigo. Ó, eu vou botar em apresentação, ver se aparece a apresentação agora.
A apresentação propriamente dita, não, tá os slides ainda, mas não tem problema, assim tá ótimo. Tá, Acho se vocês que é legal. conseguem acompanhar aí, pessoal, eu vou apresentar assim, tá? Que aí pelo menos a gente consegue visualizar aí, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Então, eu coloquei aí essa imagem, né? Aí tem o território da Turquia, que vocês estão vendo aí. Uma coisa curiosa nessa imagem dos terremotos aí, é que esse terremoto foi perto de uma cidade chamada Izmir. Vocês sabem que cidade é essa aqui, Izmir? Essa aqui é uma das cidades para as quais João escreveu o livro de Apocalipse. Quando vocês abrem lá o livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos ali, nós temos a carta às 7 igrejas. Uma das 7 igrejas é a igreja de Esmirna, que atualmente é a cidade de Izmir, na Turquia. Então nós estamos aí num território onde a palavra de Deus chegou com força, especialmente destinada aos cristãos que eram perseguidos, né? Esmirna era uma cidade onde haviam cristãos e eles estavam sofrendo perseguição. Então a carta foi enviada para animá-los, né? Em meio às perseguições em relação à sua fé, em relação ao seu cristianismo, né? Bom, terremotos não são algo hoje estranho a nós, né? Tem um site na internet, até a título de curiosidade, quem quiser procurar, depois quiser olhar, o nome do site é Apollo 11, apollo11.com. Ele registra os terremotos do mundo inteiro. E é impressionante que nós aqui, na nossa costa, existem tremores de terra. Não sei se vocês sabiam disso, mas existe uma falha tectônica bem em frente, quase ao Rio Grande do Sul. Deve dar mais ou menos do nosso litoral aqui em torno de uns 1.500 quilômetros, eu acredito, 2.000. Não sei se chega a isso, talvez um pouquinho mais, um pouco menos. E ali frequentemente acontecem tremores de terra. É uma falha geológica ali. Né? Claro que nós somos abençoados porque nós estamos, digamos assim, dentro de em cima de uma placa, então nós não sofremos tanto, né? Mas lá na Turquia, esse tremor realmente foi violentíssimo e chamou a atenção do mundo. Não sei se viram essa notícia aí. Essa menina de 3 anos que foi retirada viva dos escombros 91 horas após o terremoto. Né? Ganhou o mundo essa imagem aí. E foi muito curioso o episódio porque ela estava sentada na cozinha de um desses prédios que desabou. E ela ficou num espaço, assim, milimétrico, que ficou intacto entre a bancada e a máquina de lavar, né? E ela ali ficou. Imaginem vocês, 91 horas presa dentro dos escombros aí. Né? Mas, enfim, a pequenininha se salvou graças ao bondoso Deus, né? Não foi a mesma sorte que tiveram outras cerca de 100 pessoas, né? Que acabaram perdendo a vida nessa tragédia. E isso entre os milhares que acabaram também ficando feridos, né? Quando nós falamos de vida cristã e nós falamos de tremores que abalam o ser humano, que abalam a nós, o principal desses tremores, ele se manifesta no pecado, né? Aqui eu coloquei para vocês, depois eu volto nessa imagem, só para título de curiosidade, né? Mas o tremor que causou e causa estrago na nossa vida é o terremoto do pecado. Coloquei aí uma imagem estilizada de Adão e Eva, onde a serpente está interagindo com eles ali. Vocês podem observar a serpente. Aqui está a cauda dela, né? E aqui a cabeça da serpente, ó, conversando com a mulher, e o homem ali, então, provando a fruta, né? E a chegada do pecado no mundo, ela causou digamos assim, um abalo gigantesco, né? E eu queria convidar vocês a gente relembrar um pouquinho o que foi esse abalo no nosso estudo de hoje. Pelo menos, digamos assim, os abalos mais sentidos, mais significativos. O que mudou na nossa vida. E a gente refletir um pouquinho sobre esse terremoto aí, porque nós seguimos enfrentando, digamos assim, as rebarbas, as consequências desse primeiro tremor, né? Bom, vamos para a próxima telinha aí. Um primeiro tremor que o pecado causou, deixa eu melhorar um pouquinho o zoom aqui, foi no relacionamento do ser humano com Deus, né?
Lá no princípio, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos essa narrativa, então, das consequências do pecado. E é curioso nós olharmos o livro de Gênesis, ele é um livro muito bem, digamos assim, arquitetado, muito bem preparado. No capítulo 1, nós encontramos a narrativa da criação, digamos assim, num âmbito um pouco maior. Já no capítulo 2, é como se houvesse uma lupa em cima da criação de Deus, e essa lupa nos trouxesse detalhes maiores, que foi o que aconteceu com a humanidade. No capítulo 1, o ser humano aparece, mas aparece brevemente. Há um comunicado onde é narrado que Deus criou o ser humano, é verdade. Mas no capítulo 2, Deus amplia essa lupa. Ele amplia esse zoom e aí mostra essa criação em maiores detalhes. E o que era a vida do ser humano naquele momento, né? E aí, então, nós encontramos o tremor do pecado causando o seu primeiro abalo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8. Nós temos ali, então, essa narrativa, né? Eu vou ler para nós aqui, só para a gente relembrar, né? Mas a serpente, mais esperta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira e prepararam cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês podem abrir o microfone, quem quiser interagir comigo aí. Por que que o homem e a mulher se esconderam de Deus? Por que que eles se esconderam de Deus? Vergonha? Vergonha, que mais? Alguém tem mais opinião? Oi? A consciência. A consciência. Olha aí. Muito interessante que vocês narraram aí. Mas vamos ouvir o que o homem respondeu, né? Olha o que o homem respondeu no versículo 10, ó. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha, a palavra medo é uma palavra que ela é ampla, né? Ela engloba vergonha e, de certa maneira, também o peso de consciência, né? Tá tudo dentro do pacote aí. Medo, o ser humano teve medo. Se a gente olha o princípio da criação, a gente lembra da maneira como o homem foi criado, a gente vai lembrar que Deus o fez do pó da terra, e depois Deus fez algo que requeria muita confiança da parte do ser humano. O homem adormece e no meio deste sono Deus manipula o homem. Ele toca no seu corpo e diz o texto, ele retira uma parte desse corpo, né? Uma de suas costelas e faz a mulher. Isso somente foi possível porque havia um relacionamento de confiança. O ser humano confiava plenamente em Deus, não tinha medo. Prova disso é que andava nu, né? Mas agora, com esse primeiro tremor que o pecado causa, o medo entra na jogada. E o homem passa a ter medo. Aliás, o ser humano tem medo de Deus até hoje. A gente sabe que existem muitas pessoas que não creem em Deus. Muitos valentões que dizem que não precisam dele. Mas quando a situação aperta, quando surge o perigo,
Quando surge a adversidade, o ser humano corre. Ele sabe que ele precisa de alguém maior, né? Vou comentar com vocês uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, né? Eu nunca fiz tantos batismos num curto período como fiz agora na pandemia. Vocês sabiam disso? Alguns batismos a gente gravou e até transmitiu aí nos cultos, mas eu também fiz batismos fora do horário de culto. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão com medo do que vai acontecer amanhã ou depois. O medo, ele é uma sensação, é um sentimento que acompanha o ser humano, que nos acompanha. E o ser humano que talvez está um pouco mais afastado de Deus, não estou dizendo com isso que quem trouxe os filhos para batizar esteja afastado de Deus, não é isso. Mas aproveitando esse gancho de pessoas que se preocupam e estão procurando mais a presença de Deus, quem está afastado, o medo ele é dobrado, o sentimento é ainda maior. Então vejam que essa sensação acompanha o ser humano, e esse foi um dos tremores que o pecado causou na vida dele, na nossa vida como humanidade, né? Uma outra consequência que nós sentimos pelo tremor do pecado foi a mudança no nosso relacionamento, no relacionamento entre seres humanos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12, nós encontramos o diálogo de Deus com o ser humano, né? Onde Deus pergunta, né? Ele pergunta a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E aí o que Adão faz? Ele responde, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o que Adão faz aí? Ele joga a culpa para cima de quem? Da Eva, né? Olha essa pintura aí. Adão apontando para Eva, né? Ele rapidamente tira de cima de si a responsabilidade e joga para Eva. E aí o que Eva faz? Né? Eva depois vai ser questionada por Deus também, e aí Eva também tira a responsabilidade de cima de si. Olha, a serpente me enganou e eu comi. Então vejam que esta cadeia, este apontar de dedos, ele passa a fazer parte da existência humana. De tal maneira que o relacionamento entre os seres humanos hoje, ele é um relacionamento conturbado, né? Dentro do casamento, ele já tem se mostrado bem delicado. Aliás, esse período de pandemia tem trazido à tona aí muitos divórcios, né? Como tem casais se separando, se divorciando. Não sei como é que é a vossa realidade, o que vocês têm percebido, mas tem aparecido bastante essa consequência aí. Muitos casais, de fato, se separando. Talvez casais que viviam antes uma vida de trabalho e se encontravam em breves momentos, na medida em que tiveram de dividir o mesmo teto por mais tempo, conviverem juntos, isso acabou talvez gerando um desgaste diante do qual eles não tiveram paciência para lidar com esta nova realidade. E aí manifestou-se então esse quadro preocupante de divórcios, né? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós encontramos a consequência dessa desarmonia entre seres humanos se manifestando da forma mais trágica possível, né? Entre os filhos deste primeiro casal. Lá em Gênesis 4, 8, nós encontramos o diálogo entre Caim e Abel, né? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Temos ali o primeiro homicídio. Então, aquilo que começou com um apontar de dedos, acabou resultando na perda da vida de alguém. Nada muito diferente da realidade que nós vivemos hoje enquanto sociedade, né? Onde, às vezes, o ser humano extrapola e acaba até mesmo causando mal, ferindo quem está junto dele, quem está ao lado, né? Então, essa realidade é uma realidade causada pelo tremor do pecado. Entretanto, a gente precisa lembrar que, apesar do pecado ser a origem de todos esses males,
nós temos responsabilidade sim. E Deus deixa isso bem evidente quando ele repreende tanto Adão e Eva, como também vai repreender Caim, né? Ele diz a Caim lá no versículo número 10, né? Que fizeste, disse para Caim, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então Deus, ele não deixa passar em branco. Caim tinha sim responsabilidade, como tiveram Adão e Eva. Então nós temos responsabilidade, apesar do pecado. Deus espera de nós esse reconhecimento, e aí vem a palavra arrependimento, a fim de que a gente possa desfrutar do perdão pleno dele. E mesmo tendo esse tremor do pecado, a gente possa, de certa maneira, também relembrar que maior do que o seu castigo é também o seu perdão. E isso é importante que nós lembremos, né? Na medida em que não somente nossos relacionamentos foram abalados, mas também até mesmo o universo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 22, a gente ouve uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, onde ele fala das consequências que o tremor do pecado causou na terra. Né? E a linguagem que Paulo usa é uma linguagem até certo ponto poética, né? Mas bastante assustadora. Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha só a natureza gemendo. O nosso planeta geme. O nosso planeta sofre. A gente todos os dias liga o noticiário aí, ou vê pela internet, florestas queimando, a terra se abalando em alguns lugares, como essa imagem do terremoto lá na Turquia, né? A gente vê maremotos, a gente vê uma série de fenômenos, asteroides, meteoros caindo, sinais nos céus. Quantas coisas acontecendo, né? É o universo gemendo, é a terra gemendo. E esse tremor, como se não bastasse isso, ele foi tão forte, o tremor do pecado, que ele possibilitou a entrada da morte na existência humana. E essa talvez seja uma das consequências, se não a consequência mais grave que nós enfrentamos, né? Lá em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo deixa isto bem evidente, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, então não adianta a gente jogar a culpa lá no Adão, né? Ou os homens colocarem a culpa na Eva. Não. É claro que por eles o pecado entrou no mundo, mas nós também, de certa maneira, carregamos esta culpa. Né? E ela só é removida quando nós confiamos no Salvador da humanidade, Jesus Cristo. E aqui, eu trago essa pequena imagem aí para ilustrar, né? Em seu amor, Deus procurou nos socorrer diante do terremoto do pecado. E a ponte, para nós podermos passar desta terra que treme, que se abala, para a terra que não se abala, a Jerusalém celestial, a vida eterna, é o próprio Cristo. Né? É Ele que nos leva para lá. O próprio Cristo, que nas palavras do apóstolo Paulo, fica bem destacado quando Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é Jesus Cristo. É Ele quem pavimentou a nossa passada desta terra, abalada, trêmula, para a vida eterna, a vida que não acaba. E quando nós lembramos desta realidade, nós podemos ter a certeza de que estamos bem firmados, né? Porque estando ali cercados no Salvador Jesus, nós sobrevivemos ao terremoto do pecado. Olhem essa imagem, que coisa impressionante, né? Um castelo que foi erigido no alto de uma rocha, cuja base é finíssima em relação à sua largura, né?
Mas lá está o castelo firme, bem firmado, bem alicerçado. Assim também nós lembramos de toda a humanidade, de todos os filhos de Deus, aqueles que bebem da rocha espiritual que é o próprio Salvador Jesus Cristo, aquele que nos acompanha, aquele que está conosco dia após dia e que nos ajuda a sobreviver aos tremores da vida. Queridas irmãs, nós somos um país abençoado, porque junto com a nossa América estamos no meio de uma placa tectônica. Não estamos numa área de choque. Aqui está a área que eu falei para vocês, ó, um pouquinho distante do Rio Grande do Sul, ó, né? Somos abençoados por estarmos no meio de uma placa sul-americana, mas somos mais abençoados ainda por termos a Jesus Cristo, que nos mantém estáveis, mesmo diante dos tremores do pecado. Seria isso que eu teria para trazer para vocês esta tarde. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida diante disto que eu trouxe aí. Por favor, fiquem bem à vontade. O medo faz as pessoas tomar uma decisão, ou em direção à busca de Deus, ou em direção contrária, tentando fugir de Deus. Excelente definição, Ida. E o grande problema é esse: o ser humano, quando ele está acuado, dependendo da situação que se apresenta, ele tem uma facilidade muito grande para tomar, vamos dizer assim, o caminho da esquerda e não o caminho da direita, né? Por quê? Porque os caminhos de Deus, eles são caminhos que são diferentes dos caminhos que são propostos aqui. Deus não se baseia no visível, nem no conforto terreno. O caminho que Deus propõe, algumas vezes, ele nos tira da zona de conforto, né? Então esse é o grande desafio. Sim, por isso ele é o estreito. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Muito bom o estudo. Realmente, pastor, muito bom o estudo. Aplicando ele bem na época em que estamos vivendo, nas notícias que estamos tendo, bem atual. Eu tenho aqui, ó, a título de curiosidade, né? Só para mostrar para vocês aqui, eu falei para vocês então daquele site que eu tinha comentado, o Apollo 11, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui onde eu estou colocando o mouse, eu vou tentar aumentar um pouco mais o zoom aqui. Aqui onde eu coloco o mouse, aparece o Rio Grande do Sul, né? Aqui corre aquela placa que eu falei, ó. É uma falha tectônica bem aqui. Né? E diariamente acontecem tremores neste lugar, né? A gente não sente aqui. Né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, tremores que acontecem todos os dias, né? E estão aí colocados. Então, o nosso planeta ele está em constante movimento. Frequentemente ele está se movendo, né? E talvez uma analogia para a nossa vida. A nossa vida ela está em constante mudança, em constante movimento. A gente vê isso quando a gente olha, por exemplo, para a nossa aparência, quando a gente olha no espelho. Eu garanto que vocês, antes da pandemia, não se olhavam tanto como estão se olhando agora. Até algumas mexiam aí no começo, né? Estavam falando aí dessa questão do cabelo, da importância da gente fazer. A gente não está conseguindo fazer um exercício físico como deveria, não está conseguindo viver uma vida mais dinâmica, né? E aí a gente dá uma olhada no espelho e diz, opa, tem que me mexer aí, tem que fazer alguma coisa aí, né? Pegar um ar, pegar um sol dentro do possível, né? Então, conforme o tempo vai passando na vida é assim, a gente vai notar que a gente vai mudando a fisionomia, a aparência, né? A gente vai ficando que nem o vinho, cada vez melhor, como dizia um congregado meu lá em Canoas, né? Então, a gente vai ficando cada vez melhor. E os valores também vão mudando. Com certeza, né? O que é prioridade para nós na vida hoje, talvez há uns 15, 20 anos atrás não seria, né?
talvez, em algum momento, tem momentos na vida, daqui a pouco é a época da juventude, a gente se preocupa mais em trabalhar e estudar e namorar, depois vem os filhos, aí a nossa atenção já muda um pouco, depois já não tem filhos, a gente já está numa fase mais madura, a gente já tem outras prioridades, o relógio funciona de uma outra maneira, né? Então, nós somos seres em constante mudança, e isso é importante a gente lembrar. Mas dentro dessas mudanças, a gente não perder a nossa essência, e a gente não perder a fé, e isso é o mais importante, né? Ida, acho que tu querias falar? Eu queria, neste ano a gente mudou os valores, o que a gente ouve, o que a gente faz, a gente mudou muito. Eu mudei muito a maneira de ver as coisas, os valores que eu dava para certas coisas hoje é outras coisas, prioridade. Eu acho que nesse ano a gente mudou muito. Concordo contigo, eu acredito que sim. Tá? Vamos ver o que vai acontecer quando nós retomarmos a nossa, entre aspas, suposta normalidade. Aí que nós vamos ver como é que a gente vai reagir em relação a isso, né? Eu percebi que eu olhava muito para cima, acima do nariz. Agora eu notei que eu baixei um pouco os olhos e estou olhando as coisas mais no horizontal. Com a força da vertical, eu estou olhando na horizontal as pessoas. Olha aí. E eu? Lições que a gente vai aprendendo, né? Muito bem. Seria isso aí, então, Simone. Não sei se alguém quer comentar. Obrigada, pastor, pelo estudo. Muito boa a colocação da Ida. Realmente, a gente pode dizer que esse foi um ano de grandes mudanças, mudança de comportamento, e a gente vai ver, né, essas mudanças depois, quando a gente puder retornar. Passando aos nossos assuntos, a gente comunica para as que não sabem que a diretoria das servas deu um apoio financeiro para a escola luterana, a nossa escola da Congregação da Redenção. A revista das servas, a gente pede que quem não as pegou, que entre em contato com a Ida Marlene, pode ser no grupo do WhatsApp. Se souber de alguém que não pegou, que ainda não pegou a sua, entre em contato com a Ida, que a gente vai fazer um jeito da revista chegar até a pessoa. Quanto às nossas flores do altar, hoje até a Selmira está presente na reunião, para dizer que é a mesma coisa que eu falei na outra reunião. Podem trazer flores quem quiser, só que entre em contato com a Selmira para não dar ao caso de duas pessoas levarem lá na igreja flores para enfeitar o altar. Claro, dá para aproveitar e usar para enfeitar em outro local, mas a pessoa que leva, garanto que quer pôr a sua flor lá. Então, entre em contato com a Selmira, que aí vai dar tudo certinho. As nossas ofertas, que eram recolhidas sempre no segundo final de semana, podem ser identificadas e serem ou levadas para a igreja, como muitas pessoas que não estão indo nos cultos podem estar fazendo, ou então deixar junto com a oferta do culto lá identificada como oferta das servas, que vai chegar na gente. A nossa próxima reunião vai ser a última reunião do ano. Seria a reunião de encerramentos de atividades. Até quando eu fiz, assim, planejando o que ia falar, eu pensei, encerramento de atividades, mas não se teve uma atividade como outros anos. Mas como é programado fazer isso, a gente faz. Mas nós vamos continuar dando andamento às coisas necessárias para a congregação. Então, temos coisas ainda para organizar, mas no dia 27, agora de novembro, numa sexta-feira, às 19h30,
é a nossa reunião de encerramento. Estamos tentando fazer com que seja uma reunião bem especial. Para dezembro, a gente também ainda tem o aniversário da congregação, que ainda não sei direito o que vai ser feito, mas achamos que vai ter alguma programação. Então, se a gente precisar de ajuda, a gente mantém os contatos e chama, pede socorro no grupo do WhatsApp das servas. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Lembra de algum assunto? Não? Então, eu passo a palavra à secretária Marlene Anke, que vai fazer a leitura da ata da última reunião. Obrigada. Ata da reunião ao vivo pelo Google Meet das Servas da Redenção, realizada no dia 23 de outubro, às 19h30, quando tivemos a presença de 18 participantes conectados ao vivo e, posteriormente, 194 visualizações. A presidente Simone Richel iniciou a reunião chamando bem-vindos a todos que acompanhavam, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em preparação à devoção, acompanhada pelo pastor Valdir Júnior ao violão, cantamos o hino Se Eu Posso Cantar Essa Canção. A devocionista Bruna Caetano realizou a leitura da devoção, intitulada extraída do livro Segue-me, que teve como base o versículo bíblico Tenha sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. Filipenses 4, versículo 4. O momento foi encerrado com uma oração. A palavra foi passada ao pastor estagiário Tiago Caetano, que dirigiu o estudo com o tema Outubro Rosa, Família, Preocupações e a Palavra de Deus. Iniciou o mesmo com uma oração e deu segmento ao momento, fazendo o relato histórico do início do Outubro Rosa e suas conquistas. Usou ainda o Salmo 139 como base bíblica. Houve também a sugestão de leitura do livro Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kubler. Encerramos o estudo com a canção do Padre Zezinho, Oração pela Família. Os assuntos tratados foram agradecimento a todos que participaram da charreata do bebê Bernardo, que está a caminho, filho do casal Tiago e Bruna Caetano. Charreata organizada pelo departamento e teve participação da congregação e congregação Sião do Laranjal. A responsável pelas revistas Servas e da Marlene Bund solicitou que, se alguém está com dificuldade de retirar sua revista, que encontre-se na igreja. Pode entrar em contato com ela para que as mesmas sejam encaminhadas. Flores do altar. Quem quiser colocar as flores deve entrar em contato com a Selmira, para que haja organização quanto à data escolhida. Nos finais de semana que não há voluntárias, seguem sendo colocados os arranjos adquiridos pelo departamento. A presidente comunicou que a diretoria presenteou uma cesta de produtos em nome das servas e da congregação ao pastor Valdir Lopes Júnior pela passagem do seu aniversário. O pastor agradeceu o carinho, a amizade e a lembrança dessa data. A vice-secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com a observação de que a eleição da nova vice-presidente, se necessário, será em março de 2021. Sem mais observações, foi aprovado. A próxima reunião será no dia 7 de novembro, às 14h30, pelo Google Meet. A presidente agradeceu a participação de todos e lembrou da importância do Outubro Rosa e os cuidados importantes para a saúde da mulher. Encerramos a reunião com uma oração dirigida pelo pastor Tiago e o cantar do hino das terras. Muito obrigada, Marlene, pela leitura da ata. Alguém viu alguma coisa que tem que ser modificado na ata? Nenhuma observação?
Se não tem nenhuma observação, ata aprovada. Alguém tem mais algum assunto para falar? Então, não tendo assunto, agradecemos a participação de todos. Gostei muito de poder ver vocês. É um pouco diferente do que quando eram as reuniões gravadas que cada um assistia. Muito bom, é muito bom ver vocês todos juntos. A nossa próxima reunião, então, fica para o dia 27, sexta-feira, 19h30. Ainda lembrando que vai ser uma reunião especial. Peço agora, então, ao pastor que nos auxilie para encerrar a reunião com uma oração e logo após cantaremos o hino das servas. E depois que acabar a gravação, se alguém quiser conversar, podemos conversar mais um pouco. Uma boa tarde e tenham todos um bom final de semana. Obrigada. Perfeito. Então vou convidar vocês para a gente fazer uma pequena oração e aí vou projetar aí o hino das servas para nós cantarmos então, tá? Então vamos orar. Amado e misericordioso Deus, nosso Pai, diante dos tremores desta vida causados pelo pecado, este grave terremoto que abalou não somente a humanidade, mas também todas as estruturas, nós ficamos tranquilos e confiantes, porque sabemos que maior do que este tremor é a estabilidade que encontramos estando firmados, alicerçados em Teu Filho Jesus Cristo. Ele, que é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra mais preciosa de todas. E aqueles que nele firmam a sua vida, em fé, podem ter a certeza que mesmo que tudo estremeça, não cairão, porque por ele terão acesso ao lar celestial, à vida eterna. Graças te damos porque nos deste a oportunidade de relembrarmos esta verdade hoje à tarde em reunião. Graças te damos porque por Jesus Cristo tu nos mantém unidos na fé e unidos para juntos aqui compartilharmos do teu amor e da tua salvação. Ilumina cada irmã que está aqui ligada, ilumina cada pessoa que estará assistindo também a esta reunião através das plataformas do Facebook e do YouTube. Que possamos juntos, conectados em tua palavra, seguirmos vivendo e compartilhando do teu amor. Por ora, dá-nos paz de espírito e proteção às nossas famílias e fortalece-nos para que sigamos unidos, conforme a tua vontade e desfrutando de tua proteção. Tudo isto nós te rogamos, ó Deus amado, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar o hino, então? Eu vou projetar aqui. Vamos ver se agora dá certo aí. Vamos lá. Dessa vez eu vou mudar aqui a configuração, vou colocar a tela inteira. E aí eu acho que eu coloco aqui o hino. Aqui, vamos ver. Vamos lá de novo aqui. É que eu estou abrindo num outro navegador aqui, e aí ele não está deixando a gente colocar aqui, mas vou abrir agora aqui. Vamos ver. Agora estão aparecendo vocês aí, né? Isso. E agora, vamos ver. Me dá um retorno aí. Vamos ver. Apareceu a apresentação? Ainda não. Continuamos nós. E agora, apareceu ou não? Não. Então vamos lá. Então vamos para vamos abrir então de um outro jeito aqui. Espera aí. Só que agora eu estou preso aqui, ele não deixa eu encerrar. Agora sim, tá. Vamos lá.
uma janela. Vamos ver aqui. Ele não está me deixando aqui apresentar aqui. Vamos fazer assim, pastor, oi, fala, eu pastor. posso projetar aqui para ti? Projeta o hino para mim aí? Consegue? Tá? É o hino 164 do Louvai ao Senhor aí. Muito obrigado. Socorro dos universitários aí. Excelente. Obrigado, pastor Tiago. Vamos lá, então. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Isso aí, obrigada, pastor. Obrigada, pastor Tiago, também, pelo auxílio.